É, boa noite. Hoje nós estamos aqui, eu e a doutora Alessandra, vamos falar sobre a questão do plano de parto. A grande, o plano de parto surgiu dentro do movimento pela humanização do nascimento e isso tem um processo, né, que nós trabalhamos, né, dentro dessa com o objetivo de melhorar as condições do parto e do nascimento. E esse movimento de humanização do parto, ele chegou ao parto respeitoso. Hoje a gente fala muito mais em parto respeitoso do que parto humanizado. Porque o que é? É o parto respeitoso é você respeitar o desejo da mulher. Isso tem a ver, né, ocorreu uma grande mudança em relação ao nascimento, né, assim, no Brasil e no próprio mundo, principalmente no Brasil. Nós começamos a, a participar, né, a ter uma participação maior da mulher no nascimento. Na verdade, a mulher sempre foi a protagonista, né? Eu falo que o parto não é só o nascimento de um bebê, é o nascimento de uma mãe, né? De um pai, de um avô, de uma avó, de uma família. E isso tudo tem a ver, né, com... Só um minutinho aqui. Vamos. Né? E esse processo ocorreu grandes mudanças. Então, o que é o plano de parto? Quando você vai casar, hoje, né, os nossos casamentos é um ritual. E o parto é muito mais do que o ritual, né? Um ritual do casamento é importante. Muitas casados, o que você faz? Você faz a gente projeta, faz um roteiro para o casamento, né? Tem a hora de entrar, a hora de movimentar, a hora E no parto é a mesma coisa. Por que surgiu o plano de parto? É um roteiro. É a mulher colocar no papel o sonho dela. Eu quero ter um parto onde eu vou poder participar, onde eu vou poder interagir, onde eu vou ser a protagonista do parto. Isso, hoje, alguns hospitais já têm até o seu próprio plano de parto, né? E por onde nós começamos? Nós vamos começar a falar do plano de parto. Eu estou aguardando a doutora Alessandra entrar, né? Eu tenho que autorizá-la, mas ela já está entrando. Estou vendo que ela já está participando. E isso nós vamos acompanhando esse movimento, né? O plano de parto é uma forma da mulher falar, olha, o meu roteiro é esse, eu quero ter um parto dessa forma. E a melhor coisa que eu sinto na minha experiência como obstetra, como parteiro, estando do lado da mulher, pronto, agora a doutora Alessandra entrou, nós vamos poder discutir mais esse plano, né, Alessandra? E aí, Agora que deu para entrar. é, isso que eu Boa estava... noite. Boa noite, a doutora Alessandra é da nossa equipe, Núcleo Bem Nascer, e ela é uma pessoa, como mulher, né? Acho que a mulher hoje, no mundo todo, a gente quer que as mulheres sejam protagonistas, né, de todos os movimentos. E o nascimento é mais do que um momento que a mulher é mais protagonista do que qualquer outra, né? Esse dom
da maternidade é das mães. Então, eu estava falando, Alessandra, que hoje a gente vê uns casamentos muito bacanas, né? E É, tem um bem roteiro. programadinho, né? Tem tudo assim programado, tem tudo um roteiro. E o nosso plano de parto é o projeto, o seu desejo. Eu falo, você coloca seu sonho. E muitas vezes, hoje eu percebo que a maior satisfação que a gente tem, né, Alessandra, é colocar quando a mãe fala, olha, superou as minhas expectativas, né? Então ela pôs todo o plano e o plano ele segue uma sequência. A doutora Alessandra vai falar, mas você observa no plano, a primeira coisa que se coloca no plano é a questão do respeito da mulher. Todas as decisões que o médico tomar, eu quero que seja Já compartilhada comunica. comigo e com meu marido. Então, eu vou deixar a doutora Alessandra falar, porque ela tem essa questão do plano de parto muito bem elaborada. Queria que você falasse o É, que é o plano de parto. o plano de parto é isso mesmo que você falou, né? Na verdade, ele é considerado hoje um documento onde a mulher escreve, coloca por escrito as preferências dela, né? Como que ela gostaria, acho que você colocou muito bem quando você colocou o sonho dela, né? Porque o casamento é um sonho, mas ter um filho também é. Então, tudo Sim, é muito, tem que ser muito bem elaborado, você tem que ter muito conhecimento, tem que se informar muito. Então, para ela elaborar esse documento, escrever, colocar no papel, pode ser uma carta ou pode ser um plano já pré-definido, como baseado na Organização Mundial de Saúde, né? Para ela colocar isso no papel, primeiro ela tem que ter muita informação e conhecimento, ela tem que se informar. Então, o plano de parto, ele também tem essa função. Ele é um instrumento de comunicação entre a mulher e os profissionais de saúde que vão estar junto com ela na hora do parto, né? sim, Então, ele é tem um autor americano, né, que ele definiu o plano de parto e nascimento como um documento mesmo, um documento sim, escrito em que a mulher grávida, geralmente o casal, né, preenche e nesse documento ele vai né, considerar seus valores pessoais, emocionais, suas preferências, seu conhecimento, né, suas expectativas e atendendo também as necessidades particulares desse casal. Quais alternativas dentro das boas práticas em obstetrícia que ele prefere durante seu parto sob condições normais. Então, as condições têm que ter segurança, né? sim. E isso a gente já tem, isso está até na primeira página do plano de parto. Então, eu fiz até aqui um roteirinho. Então, o que é esse plano de parto? É esse documento que a mulher escreve, Qual que é o né? início do plano de parto? Que a primeiras, os Aí, primeiros parágrafos? como que é esse documento? Como que ele é feito? Então, se a mulher se informar na internet, por exemplo, ela pode até fazer uma carta, iniciando como que ela quer, ela pode fazer uma carta de próprio punho. Mas existem os modelos de plano de parto, né? E principalmente o que a OMS recomenda, que é o mais seguido, que a maioria das instituições segue, é o modelo da Organização Mundial de Saúde, né? Então, nesse documento, ela vai especificar o que ela gostaria, como que ela gostaria que fosse o parto dela, o nascimento do seu filho de acordo, né, com o estado de saúde dela e do bebê, né? Então, é uma forma, é um instrumento de comunicação que a gestante, o casal, tem para poder estar comunicando com a equipe de saúde. Sim, Em primeiro, nós temos o nosso plano. Então, cada um tem. Muitos hospitais oferecem plano de parto, maternidades, né, que praticam o parto adequado. E nós, da equipe do Núcleo Bem Nascer, a gente tem no nosso site também o plano de parto. Tá lá o plano de parto, é só baixar. Quem é, né, paciente do núcleo, a gente, num determinado momento da gravidez, que eu vou falar mais para frente, a gente pede para o casal estar preenchendo. Na verdade, é o casal, porque a mulher é a protagonista, mas também as preferências do casal. Geralmente, o casal tá junto nesse preenchimento. Se,
por acaso, né, não tiver casal, tudo aí a mulher preenche. Então, é ou gestante ou casal, né? Eles é que tem que colocar as preferências. O plano de parto que nós temos de modelo no Núcleo Bem Nascer, ele segue o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Ele é muito baseado no que no que é preconizado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Ele tem 7 itens que são preenchidos, né? Nesses itens do nosso plano de parto, a mulher vai colocar as preferências dela com relação a ambiente, a posições durante o trabalho de parto, a medicações, intervenções que ela não gostaria que ela gostaria ou que ela não gostaria que fossem feitas, né? Então, sobre o nascimento, como no caso, no parto normal, como que ela gostaria que fosse o nascimento, que posição, se na água, se de cócoras, como que ela gostaria de estar durante o trabalho de parto, na hora do nascimento, em que posição que ela gostaria de estar, pegar o bebê logo depois, quem vai cortar o cordão umbilical, tempo de... Então fala até no pós-parto, até sobre visitas do nosso plano de parto fala, entendeu? Então, o plano de parto, respondendo a pergunta o que é esse documento, né, que a gente elabora. Por que fazer esse plano de parto? Porque ele auxilia, né, auxilia tanto o casal quanto o médico obstetra ou a equipe que vai estar acompanhando a gestante, né? Então, ele é importante ser feito. E quando fazer esse plano de parto, Marco Aurélio, o que você recomenda? Quando preencher? Quando preencher, né? Geralmente, eu prefiro quando vai se aproximando o parto, né? No momento que a gente começa a pensar no parto, eu sempre abordo a questão do início de trabalho de parto a partir do último trimestre. Eu vejo que talvez o período melhor seja nessa proximidade, né? Que você precisa estar com esse roteiro bem claro na sua cabeça. Tanto o médico, geralmente com 34, 35 semanas, eu peço para grávida, né, para gestante, chegar no consultório já com ele preenchido e eu vou lendo e discutindo todas as dúvidas. Eu acho que quando se avizinha, né, o momento do nascimento, aí é o momento da gente falar sobre o plano de parto. Isso. Às vezes, eu procurei bem, assim, quando fazer. Realmente, o momento melhor de fazer é a partir de 30 semanas mesmo, 7º, 8º mês. Porque nesse momento a mulher já fez as visitas às maternidades. No caso, agora a gente está tendo visita virtual, né? Não estão podendo as visitas presenciais, as maternidades, suspenderam por causa da Covid. Mas a mulher já tem conhecimento, entendeu? Ela já refletiu, ela já tirou muitas dúvidas durante o pré-natal, né? Se ela tiver uma doula, uma enfermeira, uma equipe acompanhando uma enfermeira obstetra, ela já tirou muitas dúvidas, então ela está preparada, ela tem conhecimento para começar a preencher esse documento. Ele deve ser preenchido pelo casal, né? A gestante preferencialmente, e eu tenho até um modelo do nosso aqui que está lá no site do Núcleo, né? A gente pede para baixar, para entrar no site, baixar, imprimir, é muito fácil, e levar preenchido na consulta de pré-natal. Esse plano de parto, ele vai ser discutido em uma consulta, mas ele vai ser remexido. Então, eu geralmente, quando a gente discute o plano de parto na consulta pré-natal, eu já peço para as pacientes estarem levando isso toda vez, né? Porque às vezes sempre vão surgir dúvidas e a gente vai estar discutindo, ainda mais para o final da gravidez, que as consultas já são mais próximas, né? No finalzinho, até semanais. Entendeu? Então, no plano de parto do Núcleo Bem Nascer, o primeiro item que tem aqui é qual que é a nossa filosofia para o nascimento, né? Então, o plano de parto, ele coloca aqui, que o plano de parto expressa os desejos, as preferências, né, para o nascimento do bebê, né, as preferências do casal,
Nós nos informamos antes de fazer nossas escolhas e entendemos que há situações onde as escolhas podem não ser possíveis. Então, tem duas alternativas. Nas circunstâncias das nossas escolhas não ser possíveis, o obstetra pode tomar as decisões necessárias para a saúde e segurança da mãe e do bebê, ou queremos que o obstetra discuta qualquer procedimento e medicação antes conosco. Geralmente, a gente pede para, né? Geralmente todo mundo marca a segunda opção, porque realmente a gente tem que orientar tudo que qualquer intervenção que possa ser feita, que não esteja dentro daquele cronograma, né? Pode acontecer. Então, tudo é discutido e falado. Então, a mulher participa, igual o que você falou, ela é protagonista do processo do parto e do nascimento. Entendeu? Ela participa das decisões, tá? Uma situação que eu tive com o doutor Sandro, ele me ligou às 3 horas da madrugada, né? Os partos são nesse horário, e eu estava lá no Vila da Serra. Ele falou, olha, Marco Aurélio, eu queria estar dando uma alteração nos batimentos e eu queria que você viesse aqui, que eu vou romper a bolsa para ver como que estão as condições do bebê. E quando o bebê nasceu, quando ele rompeu a bolsa, né, o líquido estava aquele mecônio espesso, que é um sinal de um sofrimento extremo do bebê, ele virou para a grávida, né, para a parturiente, e falou, olha, nós vamos operar e depois eu vou te explicar. Então, tem as situações de urgência, né, que são essas situações de extrema urgência. De emergência. Que você fala, olha, depois eu te explico, eu vou tomar a atitude que tem que ser feita. No caso, foi uma cesárea de extrema urgência, o bebê nasceu bem, mas podia, se você deixa, poderia evoluir para um quadro não favorável. Desfecho ruim, né? Desfecho ruim, mas quase sempre essa participação, né, da gente ter a conversa, de orientar, de falar por que a gente vai tomar uma atitude. Porque pelo menos assim, você fala, no caso da emergência, ele falou, eu vou ter que te operar, depois eu te explico, né? O bebê não está bem, mas sempre tem a fala. Porque sempre tem a fala, mais uma vez, uma fala mais explícita, mais didática, e acaba que a gente, acompanhando o parto, a gente acaba tendo que ser um pouco professor, né? Assim, a gente vive essa vivência, a gente fala, olha, está evoluindo assim, o bebê está assim, está nessa posição, não está favorável, está alto, não dilatou o suficiente no tempo tal. Então, tudo o que, às vezes, né? E, às vezes, o parto, ele tanto, às vezes, a gente não consegue esse objetivo de seguir o plano de parto e, às vezes, ele supera as expectativas, né? Até da mãe, do pai, da gente mesmo. Mas eu acho, né? A primeira coisa esse intercâmbio de informações. Eu que sou o médico mais antigo, né? Mais velho da turma, na minha época, né? O médico ele tinha uma condição muito diferente e eu acho que a evolução hoje foi muito favorável. Porque o médico ele era senhor absoluto das decisões dele, ele não compartilhava, né? Hoje não, hoje mesmo a própria medicina e mesmo médico de outras áreas, há um compartilhamento, né, das decisões, de informação do médico, informar por que ele está adotando certa conduta ali naquele momento. Isso. E voltando, que é o nosso plano de parto, né? Ele tem essa primeira fala aqui, que é a nossa filosofia do parto nascimento, e também a gente coloca aqui na frente, na primeira folha do plano de parto, as opções de maternidade. É uma coisa que não tem, né, no plano de parto, geralmente, nos planos de parto, porque tem maternidade que até tem o seu próprio plano de parto, né? Mas no nosso caso aqui, a gente coloca as opções de maternidade. Por quê? Porque a gestante escolhe uma maternidade, mas vai que na hora dela, né, na hora do trabalho de parto dela, essa maternidade não tem vaga.
Então, você tem que ter uma segunda opção, entendeu? Ou até uma terceira opção, em tempos Exato. agora que a gente está vivendo, né? Então, aí a gente coloca geralmente na parte aqui em branco as opções de maternidade, né? Hoje está mais difícil, não está conseguindo fazer visitação. Se ela já não conhece a maternidade, a gente pode estar mostrando foto, está mostrando o ambiente da maternidade, relatando também a nossa experiência, né? E coloca as opções de maternidade. A gente sempre coloca em cima. Né? Tem o nome da gestante, o nome do companheiro, o nome do bebê, né? A gente está sempre chamando o bebê pelo nome, né? Não é o bebê, é o nome do bebê. E a gente, depois a gente tem que também levar em consideração, na hora do preenchimento do plano de parto, o risco dessa gestante. Se ela tem algum risco, né, gestacional, ou se é um pré-natal de risco habitual mesmo, se é uma gestação de risco habitual. Então, tem algumas situações especiais que a gente não considera alto risco, mas que podem, né, tem que ser levadas em consideração. Por exemplo, uma cesariana anterior, né? Então, isso tem algumas situações que vão interferir nas escolhas da gestante, que às vezes as escolhas dela não vão ser possíveis, né? Então, ter uma cesariana anterior, por exemplo, impossibilita uma indução de trabalho de parto. No caso, uma indução inicial, uma indução com misoprostol, por exemplo. Uma diabetes gestacional. O diabetes gestacional, um bebê macrossômico, né? Uma pré-eclâmpsia, dependendo do grau da pré-eclâmpsia, se for uma pré-eclâmpsia mais grave, né? Então, tem algumas situações. Gestante RH negativo, a gente não considera uma gestação de alto risco, desde que esteja tudo bem com ela e com o bebê, né? Não esteja tendo algum problema com o bebê por causa disso. Mas no tempo de clampagem do cordão influencia, né? Que é uma opção, é uma situação que tem mais para frente no plano de parto também. E o fato dela ser ou não portadora, né? Ter a cultura positiva do estreptococo, que é aquela cultura que a gente pede entre 35 e 37 semanas do suave vaginal e perianal, né? Isso determina alguns problemas na escolha, por exemplo, se romper a bolsa antes, né? Entrar em trabalho de parto. Às vezes a internação tem que ser mais rápida por causa do antibiótico, tem que usar acesso venoso, que são coisas que geralmente são práticas que não são usadas no risco habitual. Né? Outra coisa do plano de parto que é muito importante é o ambiente, né? Então, a definição do ambiente. Então, o ambiente do parto. Por que hoje em dia a gente fala que o ambiente é muito importante para o trabalho de parto, para uma evolução tranquila do trabalho de parto, para diminuição do estresse, da ansiedade do casal, da equipe médica, da equipe obstétrica, né? Então tem que ser um ambiente tranquilo, né? Então a gente tem aqui no terceiro item do plano de parto, né? A gente está escrito lá quais questões sobre o ambiente e questões sobre o acompanhante. O acompanhante, a gente sabe que existe a lei do acompanhante, a gestante tem direito ao acompanhante desde o início da internação até ela ter alta, até o pós-parto, né? Então, durante todo o trabalho de parto, pós-parto, desde a hora que ela internar, ela tem direito a um acompanhante de livre escolha. Isso é uma lei federal, né? Essa lei é de 2005, entendeu? Eu acho que a Ideli Salvati, né? Foi uma lei. Isso é uma lei sancionada, né? É direito adquirido mesmo. Mesmo agora em tempos de Covid, como é que está funcionando em tempos de Covid? Se a gestante for Covid positivo, ela tem direito a um acompanhante que não seja Covid positivo. Tem esse problema. Entendeu? Então, o acompanhante dela, se for Covid positivo, aí não pode estar acompanhando, tá? Mas ela tem, nesse caso, ela tem direito a um acompanhante. Durante todo o trabalho de parto, né, no momento do nascimento, no pós-parto. Estou seguindo meu roteiro aqui. Sim. E como que deve ser esse ambiente? Aí ela escolher, ela vai se informar. Então, a maioria das maternidades que a gente trabalha, elas têm ambiente para ter o parto, né, que são as suítes de pré-parto, parto e pós-parto, as suítes PPPs que a gente fala.
Mas ela pode também escolher não ter na suíte, pode escolher que às vezes ela pode se sentir mais segura no bloco cirúrgico. Então, assim, ela tem ela consegue, ela tem direito de escolha, né? A gente orienta, né, informa que o ambiente melhor é um ambiente mais tranquilo, porque nesse caso o trabalho de parto evolui melhor, né? A questão de usar os métodos não farmacológicos de alívio para a dor, usar água morna, né, do chuveiro ou banheira, melhora muito, né? Diminui a ansiedade. O ambiente mais tranquilo, se possível, uma penumbra, né? Mais tranquilo, sem barulho, sem muita gente, sem gente entrando toda hora, com música. Essa música a gente fala playlist, né? Qual playlist você vai querer? A maioria dos casais já eles optam por levar as músicas que eles gostam, né? Que eles gostariam de estar, ou tem gente que não quero música, quero silêncio. Então, assim, um ambiente mais tranquilo, né, mais acolhedor, é um ambiente que vai melhorar, que vai fazer o trabalho de parto acontecer de uma maneira mais favorável, ter um desfecho mais favorável, tá? O apoio emocional também, né? O apoio tanto da equipe obstétrica quanto do companheiro, de quem está acompanhando essa gestante, né? É muito importante na hora do trabalho de parto, tá? Ela se expressa também qual tipo, né? Quanto tempo que ela vai ficar, um período que período que ela vai ficar nessa suíte? Ela pode ficar o período todo do trabalho de parto, que a gente chama de período de dilatação do colo uterino, ou primeiro período do trabalho de parto, né? Que é quando o colo dilata completamente até os 10 centímetros, que a gente fala, né? Que é o primeiro período. E entrar no período expulsivo, que é o segundo período do trabalho de parto. Entrou no período expulsivo, não quer dizer que o bebê vai nascer naquele momento, né? Ainda pode demorar, o período expulsivo pode ser um período mais demorado também, principalmente em primigestas, né? Que é primíparas que a gente fala, primeira gestação. E durante esse momento todo ela faz escolhas, entendeu? Aí tem aqui no nosso plano de parto as escolhas que ela faz sobre posições que ela acha que ela vai ficar mais confortável. Às vezes ela escolhe uma posição no plano de parto, mas chega lá na hora, porque na hora da dor, na hora do momento, é que ela vai experimentar as posições. E nesse ambiente vai ter tudo para ela experimentar. Vai ter o banquinho para ela experimentar a posição de cócoras, pode experimentar a posição de Gaskin, né? Semi-sentada, ela vai estar podendo fazer exercício na bola, na banheira, né? Então ela está sempre se movimentando também, mesmo no período expulsivo, né? Se o neném não estiver nascendo, né? Imediatamente, mas no período expulsivo ela pode também estar se movimentando, no trabalho de parto e no período expulsivo, e tudo nesse ambiente mais acolhedor. Então isso melhora muito, né? Isso faz parte das boas práticas obstétricas. Eu queria fazer essa questão do acompanhante, né? Uhum. Eu me formei há 42 anos atrás, né? O marido, ele não era considerado assim como importante. Na verdade, ele era até deixado de lado, assim, tinha muitas piadas, né, que o marido não dá conta, o homem não dá conta. Quer dizer, o homem, ele faz parte dessa história, né? O marido faz parte da história. E até muitos anos, né, até nem muitos anos atrás, o marido era deixado fora do ambiente do parto. Tanto quando era pelo plantão, o marido não acompanhava a esposa, né? E ela internava sozinha, solitária, e era uma coisa assim que inexplicável. Hoje a gente, graças a Deus, evoluiu para melhor, né? Essa lei foi fundamental, foi um movimento das mulheres que chegou até essa lei, porque que não seja o marido, mas alguém próximo, né? O acompanhante tem que ser uma pessoa que esteja próximo da mãe, né?
da grávida, da parturiente, é uma pessoa da intimidade dela, que ela sinta confortada, né? E até num momento ali que o marido acha que ela está muito incomodada, às vezes o médico dê uma saidinha, ou mesmo a enfermeira, ele chegar e orientar, ajudar também no processo, participar. E no plano de parto, a gente coloca, né, em várias etapas, você ainda vai falar, mas o marido vai estar sempre presente. Eu Em falo, olha, todas as etapas. né? Em É, no todas as nascimento, etapas. na hora de dar o banho no bebê, tem todo o Isso. processo, né? E o ambiente também, eu gosto de falar da história antiga, que é bom para a gente ver que evoluiu. A mulher, antigamente, a grávida, ela ficava deitada. É, Ninguém deixava ela movimentar, né? A doutora não podia Alessandra, levantar. mas eu que sou mais velho aí da turma, a mulher ficava deitada, uma coisa absurda. Hoje já tem estudos que provam que o movimento ajuda tanto na. E o movimento, a doutora está falando, os movimentos chamados antiálgicos. Tem posições que não só no parto, às vezes você está com uma dor, você muda de posição, ajeita, fica numa posição que você vai sentir menos dor. Isso no parto é fundamental. Tem posições que a mulher sente menos dores. Então, ela ter liberdade de escolha, né? Um ambiente que favoreça isso também, que hoje, talvez hoje nós não temos suítes para todas as grávidas, né? Todas as parturientes, mas vai chegar um momento que pode ser que eu não esteja mais trabalhando como obstetra, mas eu acredito que os colegas do núcleo vão ver isso, que toda mulher vai ter direito a uma suíte. Ela não vai ficar num ambiente coletivo, que hoje ainda existe Ainda isso. existe. É. Enfermaria, no atendimento no sistema público, tem atendimento individualizado, mas tem situações que a mulher está ali do lado, um biombo, e ela escutando a outra, em outro momento, em outra situação. Mas Isso. só uma parte para a gente continuar. Não? E essa liberdade de movimentação, ela melhora muito, porque ela previne distócias, previne por, parto por instrumentos, né? A próprio nascimento, o próprio trabalho de parto, ele é encurtado quando a mulher se movimenta. Isso é provado pelos trabalhos científicos, né? Outra coisa também que a mulher pode expressar no plano de parto sobre as preferências dela. Você está falando aí de antigamente. Antigamente a mulher podia comer ou beber durante o trabalho de parto. Quando ela internava, ela já era colocada em jejum. Já estava no prontuário. Você, quando está É, na residência, você devia fazer isso. Jejum, na minha residência ainda era assim. Você internava, já era padrão lá. padrão. Jejum, enema, né, que é o Enema heteroclisma, e e acesso venoso. Então, já era, internou em trabalho de parto, já era, tá, pronto, colocava tudo. Já não podia comer, não podia beber, é, e com dor, né? E tinha que pegar um acesso e não podia, e tinha que fazer a tricotomia, né? Tinha tricotomia também que eu estou esquecendo, entendeu? é. A raspagem dos pelos pubianos. Hoje em dia, não, entendeu? Tem esse item no plano de parto, né? Mas, assim, eu não gostaria de ser submetida. Então, para marcar lá, a enema, a tricotomia, né? Que é a depilação, raspagem dos pelos pubianos, acesso venoso, né? Tem Exato. mulher que prefere, né, o enema porque ela às vezes fica com medo de evacuar no trabalho de Bebida, parto, que é uma coisa super normal, entendeu? Super tranquila, não tem problema isso. Não contamina o neném, não tem esse problema, né? Evacuar é normal. Então, essas práticas, assim, acesso venoso, só se necessário, ou enema, tricotomia, nada disso é usual mais, né? E ela também
pode comer, pode beber, entendeu? Pode ser de preferência de bebidas isotônicas, líquidos claros, né? Pode os alimentos mais leves, mas que dê energia para ela, entendeu? Chocolate, bebidas geladas, que melhoram muito, né? A dor, né? Dá um Picolé de, alívio. Hã? né? Picolé de limão, Bebidas e geladas, cítricas, né? Que são tem, melhor. Entendeu? Então, ela pode beber, ser hidratada, sem nenhum problema durante o trabalho de parto, né? Isso aí não tem que ficar em jejum. A gente no trabalho de parto, hoje em dia, ele tende a ser mais prolongado, principalmente se for na primeira gravidez. Né? A gente não tem um tempo. Fez 4 horas, não deu, não. Se a mãe e o bebê estiverem bem, o trabalho de parto pode durar horas. exatamente. Então, a gestante ela não tem que ficar, né, se privando, né, em jejum, se privando de alimentar, mesmo porque isso vai baixar as energias dela, né? Ela vai ficar fraca com isso, entendeu? Então tem essa escolha também, né? Ela pode expressar no trabalho, as preferências dela. No caso também, se por acaso chega 41 semanas, 41,5 semanas, está tudo bem, mas nada de trabalho de parto. Aí mediante, né, a avaliação da gestante, a equipe obstétrica decide que precisa fazer uma indução do trabalho de parto. Aí, antes de proceder a essa indução medicamentosa, né, existem alguns métodos naturais, você até faz, né, agora a É, acupuntura, você pode nossa. falar muito melhor do que eu sobre isso, sobre a acupuntura, como é que você faz? Tem alguns pontos que estimulam, né? Principalmente quando está com pós-datismo. Eu já tive alguns casos que responderam bem, outros que não. Mas a acupuntura você pode utilizar também da eletroacupuntura, que aí você tem um estímulo mais vigoroso, mas tem alguns pontos que são utilizados em acupuntura, que os chineses, isso tem mais de 2.000 anos, né, uns 3.000 anos, que eles descobriram que esses pontos poderiam estimular, inclusive, um trabalho de parto, que são chamados pontos proibidos. Então, o objetivo da indução, a gente quando, por alguma razão, a gente tem que acelerar o trabalho de parto. No caso de uma bolsa rota, ou num pós-natismo, que você não possa esperar mais. Uhum. E o que isso significa? Que você tem que tomar um procedimento que a expectativa já sai fora do roteiro, vamos dizer, de um parto sem intervenção, mas é uma intervenção necessária. Né? A gente trabalha para não ter intervenções, né? É o objetivo da gente, mas a gente tem o objetivo que o bebê e a mãe estejam bem. Né? Então, tem essa questão de pós-natismo, uma bolsa rota prolongada, que aí isso tudo vai ser discutido com a mãe, né? O tipo de indução, né, Alessandra? Isso. Se tiver dilatação, pode tentar um descolamento da membrana e mandar a mulher para casa para esperar, né, as contrações também. Sim. Métodos menos interventivos, né? E no final, se realmente, no caso de uma ruptura de membranas mais prolongada ou no pós-datismo, que precisar mesmo, internar e induzir, geralmente com misoprostol, né? Comprimido de misoprostol via vaginal. Então, Diferenciamento. isso tudo é informação que a gente vai passando, porque muita gente não tem essas informações. E o plano de parto, ele serve para poder informar. Então, na hora da discussão, vão ser discutidos esses métodos, qual vai ser a preferência dela, dentro do possível, né? Tentar seguir o planejamento de parto dessa gestante. Então, sim, desse primeiro período do trabalho de parto que a gente falou, né? De dilatação, o que é melhor? Não pode ficar em jejum, né? Então, tem que se alimentar, tem que se hidratar, tem que se movimentar, né? Abusar muito dos métodos não farmacológicos de alívio da dor, né? Que é a água, que é o melhor método, tanto do chuveiro ou da banheira, né? Banheira. Melhora muito, alivia a tensão, alivia a ansiedade e não retarda o trabalho de parto, igual muita gente acha que retarda, né? Então, assim, não retarda o trabalho de parto.
No caso também dela fazer opção por analgesia ou não, tem as opções aqui que ela pode marcar. Às vezes ela quer tentar um parto natural, né? Sem anestesia, que é por isso que elas falam, a gente fala analgesia, né? E também e as posições que ela pode adotar, né? Durante o trabalho de parto. Geralmente, durante o pré-natal, essas pacientes, geralmente elas fazem uma preparação do assoalho pélvico, né? Nessa preparação, elas experimentam posições também, né? Elas fazem os exercícios, mas experimentam posições também, até experimentam, né? Como que é o período expulsivo, né? Usando, né, balão e tudo. Então, geralmente elas já têm um maior conhecimento, já chegam mais preparadas e têm um conhecimento até da sua força, né? De como que elas estão nesse estágio, tá? Falando um pouco mais sobre o nascimento, né? Chegando no período expulsivo do trabalho de parto, na hora do nascimento, né? Pode no período expulsivo movimentar também, que é bom para poder o neném rodar para nascer, né? A gente usa muito, entendeu? Massagem perineal, usa compressa morna para evitar laceração, que é o ponto que eu vou chegar aqui da episiotomia, né? Na hora do nascimento, a escolha ou não, episiotomia. Episiotomia é uma coisa que a gente caiu no desuso, a gente não usa mais, antigamente era usado de rotina em toda gestante, né? O que é episiotomia? É um corte que é feito no períneo, entre o lateral na vagina, né, para poder facilitar, antes era para facilitar o desprendimento do polo cefálico e para evitar que o bebê tivesse uma má oxigenação. Hoje a gente sabe que a episiotomia não evita isso, né? Então ela, assim, ela não tem necessidade e ela pode, dependendo da episiotomia, ela pode gerar dor no pós-parto, né? Um desconforto muito grande. Desconforto na relação sexual. Então, tem essa questão também que a mulher pode marcar aqui no plano de parto, né, sobre a episiotomia. Então, ela vai ser melhor orientada o que é um epísio e o que ela prefere, episiotomia ou laceração. E muitas vezes nem tem laceração, né, Marco Aurélio? Sem epísio e sem laceração, graças a Deus. Né? Eu queria falar um pouco sobre a episiotomia. Foi um obstetra... Pode falar. Era americano, né? O John Delis, né? Não sei, agora é Delis, né? A gente trata ele. E ele achava que a episo seria a grande solução, mas isso é do momento do parto que o obstetra que era o protagonista, né? Eram os partos que a mulher usava analgesia, a mulher dormia na hora do parto, então ele fazia o corte, utilizava um parto instrumental forte, e com participação zero, né? E isso que a doutora Alessandra falou é extremamente incômodo, né? A mãe é uma região muito sensível e esse corte no períneo ser feito de rotina acaba que é um desconforto muito grande para a mulher. E na minha época de residência isso era a norma. Não, primeiro filho você faz. Agora, num plano de parto, né, esse roteiro do plano de parto, isso que a doutora Alessandra falou é muito importante, que o plano de parto é também para a mulher tomar conhecimento das possibilidades de um parto, inclusive que existe possibilidades até de episiotomia. E é feito por nós rarissimamente, né? Nossa estatística hoje de episiotomia deve ser uma estatística mais baixa do que a europeia, né? Assim, no geral. Mas, e era uma coisa que, quando nós estávamos na residência, né, principalmente no meu caso, há 40 anos atrás, não, era rotina. Não, se a mulher já tem mais filhos, aí não precisa, mas se for o primeiro, você vai fazer. E isso, isso era um horror, né, porque... porque a própria episiotomia já é uma laceração, né? É considerada uma laceração de grau 2, entendeu? Às vezes, assim, né, pode prolongar e ser uma laceração até de um grau maior, né, em alguns casos. Mas a própria episo, se
se ela não prolongar, ela é uma laceração grau 2. Grau Então, 2. assim, sendo que a mulher pode ou não ter laceração ou ter uma grau 1 no máximo, né? Ou uma grau 2. E a gente vê, né, até com uma certa frequência, talvez por essa preparação das mulheres para o parto, muitos casos que tem zero laceração. É muito surpreendente, né, Alessandra? A gente, Não, é muito. Tem muitos que não tem né? laceração. Mesmo às vezes, quando a gente vai precisar de fazer um parto assistido, que é a outra parte aqui do plano de parto também, né? Se for necessário parto assistido, que é um parto com uso de instrumentos, né? Vácuo extrator ou fórceps, entendeu? A gente explica para a paciente quais são esses instrumentos. Hoje em dia, vácuo extrator geralmente não usa fazer mais episiotomia, né? O fórceps, às vezes sim, mas muito, muito difícil também. Pode não fazer, né? Dependendo do fórceps, um fórceps de alívio, entendeu? Mas realmente a episiotomia é uma coisa que está ficando para trás, ficou no passado, né? A episiotomia de rotina, entendeu? E se uma cesariana for necessária, né? Então, o que a gente pode fazer para tentar humanizar, melhorar né? Não deu certo, né? Infelizmente não conseguiu o parto normal, teve uma indicação de cesariana, ou por um estado fetal não tranquilizador, ou por uma má posição fetal, uma parada de progressão, alguma coisa que não tem indicação de cesariana, vai ter que operar, entendeu? Então, se for necessário uma cesariana, o que a gente pode fazer para poder melhorar esse vínculo mãe-bebê, né? Na hora do nascimento. A mulher vê o nascimento, então o que a gente pede? Ela tem que estar consciente durante o procedimento. Geralmente está, né? Hoje em dia a gente usa, as anestesias são ou a que ela já estaria usando se ela tiver com analgesia, ou uma raquianestesia, ou com uma combinação das duas. Que ela fica Né? consciente todo o tempo, né? E ela fica consciente, não é usado nenhum tipo de sedativo, né? Para ela poder estar consciente na hora da cirurgia, tá? O parceiro, o companheiro, ele fica com ela, o acompanhante, durante todo o tempo, né? Fica com ela dando apoio. E a gente dá a sugestão. Você quer que abaixe o campo para você ver o neném nascendo? Porque tem essa questão, porque fica o campo em cima da mulher e ela é a última que vê o neném. Então, o obstetra vê, o pediatra, o pai pode até levantar para ver, mas a mulher realmente ela só vê o bebê depois. Então, hoje em dia, o anestesista, a gente pede, o anestesista abaixo do campo para ela ver o bebê dela saindo, se for uma opção dela, lógico, né? Eu já tenho paciente minha que ela não quero ver, entendeu? Então, assim, tudo é questão de escolha, de respeito às escolhas, Sim. né? Então, a gente pede, entendeu? Então, depois que o bebê é rapidamente avaliado ali, tem que esperar um tempo para clampar o cordão e depois de clampado o cordão, aí sim fazer o pele a pele, né? Deixar o bebê com a mãe durante o resto do procedimento, tá? Falando sobre cordão umbilical, entendeu? No parto normal, o companheiro pode cortar, ou se o companheiro não quiser cortar, a própria paciente, dependendo das condições dela, ela pode cortar o cordão umbilical, entendeu? Então, no parto normal, sem problemas, né? A gente orienta. Geralmente é a clampagem tardia do cordão, né? Então, às vezes, espera até parar de pulsar, porque aumenta ali o vínculo. No parto normal, na hora que nasce, já coloca no colo da mãe. Então, assim, não tem essa questão da separação, né? Sim. Então, ele pode demorar mais tempo um pouco para estar clampando esse cordão. E na hora de cortar o cordão, o próprio companheiro ou a própria mulher pode fazer isso. Entendeu? Sim. E depois do nascimento, tem alguma coisa que você quer completar aí, Marco Aurélio? Sobre a parte de nascimento? Eu acho a diferença hoje dos partos, esse vínculo mãe-filha, ele é fundamental. Tanto na cesariana também houve uma mudança que eu falo que não é só nós que adotamos, mas hoje a nível hospitalar, geral, né? Geral, ele não se separa isso aí, né, no plano de parto para frente, vai falar, não, eu quero que o bebê fique o tempo todo comigo. Eu falo, olha, mas isso já é norma. Isso aí, ele não pode escolher o bebê não ficar com ela.
Eu falo assim, tem uma opção aqui, quero que o bebê durma no berçário. Não Berçário. existe isso mais, não tem mais Não berçário, né? existe berçário, né? Então, hoje é alojamento conjunto, que é outra lei também, né? Lei do alojamento conjunto. Então, o bebê fica o tempo todo com a mãe, desde que ele esteja bem, né? E ela também. Então, não existe mais. Tem essas opções aqui no plano de parto, mas eu não tenho mais opção. Eu quero que o bebê durma, eu não quero que o bebê durma no quarto comigo. Não tem isso mais, Não existe. né? Né? E aí, falar um pouco também sobre essa primeira hora do nascimento, que é uma hora muito importante para o É vínculo mãe e importante. filho, né? Às vezes dá até para amamentar nessa primeira hora, que a gente fala, mas mesmo se não der, só o contato ali do bebê com a mama, o bebê, você vê que quando coloca o bebê na mãe, ele fica tranquilo, o bebê fica É, completamente tranquilo, só de sentir que ele tá, sentir as batidas do coração, ouvir a voz, aí o bebê fica tranquilo, não é separado da mãe. Então, hoje, chamava a hora dourada, né? Hora de ouro, né, a Golden. primeira hora. E isso é fundamental, né? Esse vínculo mãe-filho, ele tem um resultado que é para toda a vida, né? E hoje as maternidades de Belo Horizonte todas, mesmo na cesariana, que às vezes ocorria de ter o bebê ir para colocar a roupinha e depois sair com a mãe, não. Hoje Agora não. é tudo feito ali do lado da mãe e do lado do pai. Nessa história, o pai está o tempo todo O junto, tempo tá? todo presente. Né? E depois também, mesmo sendo cesariana, depois na hora que a mulher Sim, fica em observação, o bebê fica ali junto com ela, não né? E o sei. pai também. Então não separa a hora nenhuma, né? Separa na hora que sai, né? Da sala, às vezes vai lá, pesa e tudo, faz o teste do olhinho, depois volta e fica o tempo todo junto, Nessa até ir para o quarto. primeira hora, né, tem a questão de alguns procedimentos que às vezes geram um incômodo na mãe, principalmente no plano de parto. Tem uma questão entre parentes do nitrato de prata, né? Eu falo, não é nitrato de prata, está no plano de parto, eu não sei porque não se muda, mas o nitrato de prata é usado no olhinho para evitar a conjuntivite, né, neonatal. Mas ele não é mais, é o PVPI, que é ele tem tipo um antisséptico, né, ocular mesmo, que é usado até em cirurgias de olho, né, e não traz nenhuma irritação para o olhinho do bebê. É mais uma norma também. E a outra é a vitamina K, o Canaquion, que também é para evitar a síndrome hemorrágica do recém-nascido, que é rotina. Uhum. E hoje, graças a Deus, o bebê está ali do lado da mãe, a enfermeira vai, faz, às vezes, no próprio colo da mãe, uma injeção que não vai incomodar, é óbvio, né? A gente nunca quer fazer uma injeção no recém-nascido, mas é norma. Eu falo que se você tiver em qualquer hospital da rede privada ou pública, isso é norma. Outra norma também é o aleitamento livre demanda, né? Sim, Das- no hospital. Então, assim, ninguém vai oferecer chupeta para o bebê, nada, entendeu? A amamentação é livre demanda. A hora que a mulher, que o claro. bebê quiser, pode pôr no peito. Não tem essa coisa de acordar o bebê de 3 horas, tem que ser de 3 horas. Não, hoje em dia é livre demanda. E por último, aqui no plano de parto, aí sobre visitas da família, quais, né? Aí essa é uma questão mais que coloca com o hospital. Atualmente, nenhuma maternidade no nosso cenário atual está aceitando visitas, tá? Só o companheiro mesmo, que pode ficar, o acompanhante. Às vezes pode liberar para ele sair e voltar, mas para ficar, para visita não está tendo. Então, estão todas fechadas a visitação por causa Exatamente. da pandemia, tá? Atualmente. E as visitas às maternidades também, para conhecimento, estão suspensas, mas geralmente pode entrar nos sites das maternidades, tem visita virtual, consegue ver o ambiente, né? A gente também consegue também mostrar algumas fotos, Sim. tá? E é isso.
Então, o plano de parto ele é muito importante, É, né? Ele expressa, na verdade, ele expressa na prática. Ele expressa o que a mulher gostaria e o que ela não gostaria, entendeu? é, E ele é um instrumento de comunicação e de informação. E possibilita que a mulher reflita sobre as escolhas dela. Então, também ele tem esse benefício da reflexão. Eu não sei como é que está nosso tempo aí, acho que são não, quase 8 horas. quase finalizando, eu acho que é isso mesmo. O plano de parto é um roteiro, né, de colocar que a gente sonha, né, com o nosso parto. É informativo, porque muitas condutas, uma coisa muito chocante, né, que eu peguei a velha obstetrícia e a nova obstetrícia, vamos chamar assim, e a mulher está lá, de repente chega, faz um procedimento que ela não imaginava e que nem tinha conhecimento que esse procedimento seria feito, né? A mulher numa situação totalmente vulnerável. Então, hoje, quando você lê o plano de parto, você vai informando a ela tudo que pode ocorrer, inclusive intervenções no parto, ou até uma urgência, né? Se ocorre uma cesárea, como que vai? Meu marido vai ficar comigo? É óbvio. Seu marido vai ficar o tempo todo com você, né? Só em situações, às vezes, excepcionais que isso não acontece. Mas a gente pode falar que esse roteiro, que é tudo que foi discutido ali, dentro da possibilidade da segurança, né, para o bebê e da mãe, vai ter cumprido, né? E esse é o É, nosso objetivo, que é o cumprir desejo dela, é o nosso desejo também, que o plano de também. parto seja cumprido. E é o objetivo nosso, né? Quando a gente consegue superar o plano de parto, aí é o melhor Aí é a glória para é a todo glória mundo, né? de todos. É lógico que a gente nem sempre somos a limitação, temos limitações, né? Não somos humanos, mas a gente procura ter isso como objetivo. Então, acho que a gente podia encerrar por aqui. Foi muito bom a discussão, a compreensão. Acho que é um assunto que veio para ajudar nessa evolução do parto, não só no Brasil, mas isso é um protocolo da Organização Mundial É o de Saúde. Mundial de Saúde. Então, é mundial, uma forma da mulher participar e interagir mais com as pessoas que vão dar assistência ao seu parto. Queria agradecer a todos, a doutora Alessandra, foi muito bom, e nós vamos encerrar por aqui. Um grande abraço para todos. Obrigada, gente. Um Até. abraço e uma boa noite para todo mundo. Boa Obrigada noite. por assistir. Tá bom, tchau. Tchau. Obrigada, Mar.